A disputa pelo título da Fórmula 1 recomeça com 10 corridas que vão definir o resultado de pelo menos um campeonato mundial. A Red Bull começou 2024 dominando e parecia que os 2 títulos estavam garantidos para Max Verstappen e sua equipe. Mas sua queda de desempenho permitiu à McLaren diminuir significativamente a diferença. Verstappen até admite a perda de ambos os campeonatos. Mesmo que isso não aconteça, há muito em jogo nessa segunda parte de 2024. Então vamos analisar 7 elementos que decidirão essa batalha pelo título. É perigoso confiar em resultados recentes para dizer qual é o carro mais rápido, mas as últimas corridas apontam para a McLaren, que foi mais rápida que a Red Bull em 4 dos últimos 6 qualifies em pista seca. Mas a Red Bull tem sido mais forte ao longo de 2024. Ela ainda tem uma vantagem média de 0,25%, o que equivale a pouco mais de alguns décimos de segundo no nosso ranking de supertempos, que compara os tempos mais rápidos de cada fim de semana. E as últimas corridas ainda incluem a Red Bull esmagando a McLaren no Qualify da Áustria, uma pista que privilegiou os pontos fortes da Red Bull como sua boa tração. Sabe-se que o RB20 ainda pode ser muito rápido quando não é muito prejudicado pelo traçado da pista e quando consegue achar o equilíbrio entre baixa e alta velocidade, e mais ainda onde pode explorar toda a sua aerodinâmica. A Red Bull ainda tem o maior pico de pressão aerodinâmica e, portanto, tem o maior potencial absoluto. Ao sinalizar as vantagens da McLaren sobre a Red Bull, se verá que ela nunca supera de verdade sua rival. E algumas vezes vencer a Red Bull não foi suficiente para largar na pole porque a Mercedes estragou os planos. Além disso, tem a capacidade do conjunto Verstappen-Red Bull nos qualifies. Muitas vezes a Red Bull fica à frente da McLaren graças a um esforço extremo no acerto do carro e uma volta extraordinária de Verstappen na hora certa. A conclusão é que quando a Red Bull acerta nos qualifies, ela coloca Verstappen na frente. Mas a McLaren melhorou o suficiente para quase sempre ser uma ameaça real, e ela tem uma vantagem pequena, mas decisiva quando a Red Bull erra. Por mais rápido que seja o Red Bull, conseguir que ele funcione em todas as pistas é complicado. Se ele tem um pico de desempenho alto, ele também tem um nível de base mais baixo do que a McLaren. Existem teorias para os problemas específicos da Red Bull, entre elas as especulações dela ter causado um recente esclarecimento das regras que impedem enfaticamente as equipes de utilizarem sistemas de frenagem assimétrica, ou, em outras palavras, aplicar forças de frenagem diferentes nas rodas internas e externas, o que ajudaria muito a compensar a tendência inerente desses carros a saírem de frente nas curvas. A conclusão óbvia, mas prematura, já que tudo ainda é especulação, é que se a Red Bull estava fazendo isso e teve que parar após as primeiras corridas, isso explicaria por que o carro vem dando mais trabalho a Verstappen à medida que a temporada avança e por que o desempenho de Sérgio Pérez caiu tanto. Mas não há nada concreto sobre isso, e os rivais têm se recusado a declarar publicamente ou em particular que a Red Bull foi prejudicada de alguma forma. Normalmente, eles aproveitariam a oportunidade para afirmar que um oponente foi descoberto, especialmente a Red Bull. Por enquanto, a melhor explicação é que este carro sempre teve tendência de sair da janela ideal de funcionamento na vigência dessas regras. A Red Bull teve fins de semana mais difíceis anteriormente, só que agora ela está finalmente sendo punida nesses dias ruins. Antes, a vantagem do carro escondia problemas que hoje são evidentes. Essa vantagem desapareceu porque os rivais finalmente passaram a conviver melhor com essas regras exatamente quando a Red Bull atingiu o teto e parece estar enfrentando alguns problemas de desenvolvimento que falaremos a seguir. Embora o McLaren nem sempre seja o carro absolutamente mais rápido em uma volta ou em um stint, ele é mais eficiente do que o Red Bull. Em termos simples, agora que a McLaren reduziu sua fraqueza em curvas lentas, sua janela de desempenho entre baixa e alta velocidade é muito mais ampla. Por isso, esse carro consegue ser mais rápido em condições e situações diferentes. Essa pode ser uma grande qualidade, já que faz dela uma ameaça consistente em pistas diferentes, aumenta a confiança dos pilotos e a deixa livre de grandes variações de desempenho na mesma corrida, como aconteceu com a Red Bull quando a troca do tipo de pneus deixou Verstappen vulnerável. Isso aconteceu em Imola, no Red Bull Ring e em Silverstone. A batalha de desenvolvimento vem se estendendo desde o ano passado, e é difícil negar que a McLaren é mais forte nessa área. O ponto central do progresso dela foi o extenso pacote introduzido no GP de Miami, em maio. Ele chegou uma corrida mais cedo do que estava programado e deu a Norris sua primeira vitória em um grande prêmio, com a grande ajuda do safety car.
O pacote incluía um novo assoalho, que aumentou a pressão aerodinâmica na frente do carro e melhorou muito o comportamento em curvas lentas, a sua principal fraqueza. Também havia uma reconfiguração das entradas de ar, que ganharam formas mais agressivas. É justo dizer que a Red Bull não produziu nenhum pacote individual que tenha dado um benefício tão grande. Alguns rivais até sugeriram que seus upgrades pioraram o carro. A maior mudança da Red Bull foi na Hungria, onde Verstappen usou uma carenagem traseira dramaticamente diferente para aumentar a pressão aerodinâmica. Na prova seguinte, em Spa, a Red Bull voltou para a versão de baixa pressão. Como a McLaren, a Red Bull antecipou a introdução desse pacote, que devia chegar depois das férias de agosto. Virão novas peças, mas Helmut Marko alertou que não haverá soluções imediatas para a Red Bull encontrar um bom equilíbrio. A McLaren também tem evoluções planejadas, mas não haverá mais grandes upgrades. Como McLaren e Red Bull parecem ter atingido o limite de desempenho sob esse regulamento, até pequenas melhorias podem fazer uma grande diferença. E com 2025 se aproximando rapidamente e as grandes mudanças de regras para 2026 também no horizonte, se alguém trabalhar mais intensamente, pode conseguir uma vantagem neste ano, mesmo que se arrisque a comprometer 2025. Com base nas últimas corridas, esta é a comparação mais desigual de todas. A dupla da McLaren está muito à frente da Red Bull em termos de ritmo e obtenção de pontos. Pérez é a única razão pela qual a McLaren conseguiu se aproximar tanto da Red Bull. Parecia que ele tinha virado o jogo no GP da Bélgica, largando na primeira fila pela primeira vez desde abril. Mas ele fez uma corrida horrível e chegou em oitavo. Passou para sétimo com a desclassificação de George Russell, mas ainda foi o último das 4 equipes grandes. Nas últimas 8 corridas, Pérez ficou muito atrás dos outros pilotos das 4 equipes principais em pontos conquistados, e isso faz a batalha da Red Bull-McLaren ser incrivelmente desigual. É difícil entender como esse nível de desempenho pode ser tolerado, já que coloca em risco as chances da Red Bull no campeonato de construtores. Mas mandá-lo embora é uma decisão que a Red Bull preferiu não tomar por enquanto. O problema é que se a Red Bull continuar com apenas um carro, ou um e meio nessa luta, ela pode continuar se agarrando à liderança caso os poucos destaques de Pérez sejam suficientes. Esse é o melhor cenário se as performances de Pérez não melhorarem. Obviamente, o desempenho dos outros pilotos também importa. Verstappen pode tirar mais do carro e de si mesmo do que Lando Norris. O próprio Norris admite que seu trabalho não tem sido bom o suficiente. Oscar Piastri é incrivelmente rápido e está se mostrando cada vez mais forte nas corridas, mas essa é apenas sua segunda temporada e ele ainda comete alguns erros. Até aqui falamos da diferença entre vitórias e pódios, ou pódios e terminar em quarto ou quinto lugar. E isso pode fazer a diferença, e é a razão pela qual Verstappen ainda é o favorito destacado no campeonato de pilotos. Mas esse não é um fator decisivo no campeonato de construtores. As equipes da Red Bull e da McLaren também precisam conseguir desempenho máximo no resto do ano. Neste quesito, a Red Bull tem uma vantagem clara. É uma vencedora de campeonatos bem ajustada que acumulou 120 vitórias nas últimas 16 temporadas. Se fortaleceu ao longo dos anos e todos lá sabem exatamente como vencer. Isso é refletido no fato de que, mesmo em circunstâncias difíceis, ela conquistou uma boa sequência de resultados. Além de suas 7 vitórias nesta temporada, Verstappen também venceu as 3 corridas sprint e só não terminou entre os 6 primeiros uma vez, na Austrália, onde se retirou com problemas de freios. Isso mostra que a Red Bull raramente comete erros. Estrategicamente, ela tem sido extremamente precisa, embora Verstappen tenha reclamado enfaticamente que as trocas de pneus na Áustria e na Hungria foram muito tarde. Quanto à McLaren, suas estratégias têm sido sólidas em corridas mais estáveis, mas não se pode dizer o mesmo em circunstâncias mais complicadas. No GP do Canadá, não ter instruído Norris para parar se o safety car fosse acionado, o que já era evidente, lhe custou a liderança e provavelmente a vitória. Em Silverstone, não chamar os 2 carros para os boxes na primeira rodada de paradas tirou a chance de vitória de Piastri, e a hesitação na escolha dos pneus e a decisão de pôr os macios no carro de Norris na última parada foi mais um erro. E claro, houve a má comunicação entre Norris e seu engenheiro na Hungria, que gerou dúvidas se ele iria ou não cumprir a ordem da equipe e criou um drama público desnecessário. Isso tudo depende da equipe se tornar mais confiante nas decisões estratégicas, e a Red Bull não pode se fiar que a McLaren cometerá erros. A McLaren está aprendendo a trabalhar consistentemente lá na frente, e para quem só venceu 3 corridas nos últimos 12 anos, ela está aprendendo rápido.
É apenas uma questão de tempo até que seu pensamento estratégico esteja no mesmo nível da Red Bull. Ela só precisa de mais algumas cicatrizes de batalha para chegar a esse nível, e isso pode ser decisivo neste ano. A Fórmula 1 ainda vai correr em 10 circuitos em 2024. Desses, quantos podem favorecer a McLaren e quantos podem favorecer a Red Bull? É difícil dizer, considerando como elas estavam próximas nas últimas corridas. A introdução de upgrades também pode mudar o panorama. Mas com essas ressalvas, é possível dizer quais circuitos devem favorecer a Red Bull, aqueles em que a McLaren estará confiante e aqueles que são iguais para as duas. Zandvoort e Monza podem ser bons para a Red Bull. Zandvoort é uma pista de alta downforce onde Verstappen venceu nos últimos 3 anos. Em Monza, a imensa eficiência aerodinâmica da Red Bull deve funcionar bem. Ela pode usar mais downforce com menos arrasto do que a McLaren. Singapura e Azerbaijão podem ajudar a McLaren. As ondulações do asfalto de Marina Bay provavelmente trarão problemas para a Red Bull, mas ela deve se sair melhor em Baku, mesmo que essa pista também possa lhe ser difícil. O circuito de Austin pode ir para qualquer lado, mas a corrida no México pode ajudar a Red Bull, já que exige muita downforce e o motor Honda sempre foi forte em altitudes. O Brasil é outra incógnita, já que a McLaren foi muito rápida lá no ano passado. E enquanto Las Vegas pode ser mais difícil para a Red Bull por ser pista de rua, o fato de ter muitas retas deve permitir que ela ande bem, então não dá para dizer quem terá vantagem. Com suas curvas de alta velocidade, o Qatar é território da McLaren. Já em Abu Dhabi, ambos podem ser fortes o suficiente para fechar a temporada com vitória. Mas isso é baseado apenas nas configurações das pistas. Não leva em consideração fatores como condições climáticas, pneus e as variações da guerra de desenvolvimento. Mercedes e talvez até Ferrari também podem influenciar a batalha entre Red Bull e McLaren. Com 3 vitórias nas últimas 4 corridas, a Mercedes mostrou força, especialmente em pistas de alta velocidade. Ela pode ser uma ameaça em pistas mais rápidas e limitadas pelas saídas de frente, como Austin e Qatar. A Ferrari não tem mostrado força desde o GP de Mônaco, onde Charles Leclerc largou na pole position e venceu. Ela sofreu problemas de porpoising, mas espera-se que a próxima atualização resolva isso. E mesmo se esses problemas continuarem, sua vitória em Mônaco pode fazer dela uma ameaça em uma pista lenta e ondulada como Singapura. Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari ganharam corridas na primeira metade da temporada, e será uma surpresa se nas 10 restantes elas não conseguirem pelo menos uma vitória a cada. Como diz o chefe da Red Bull, Christian Horner, a vantagem continua mudando. Isso pode afetar a luta pelo campeonato de 2 maneiras. Primeiro, se McLaren ou Red Bull tiverem dificuldades, podem acabar ficando fora dos 6 primeiros. Segundo, pode haver dias em que, com base na velocidade ou na forma como a corrida se desenrola, a Mercedes e talvez até a Ferrari possam ficar à frente, e isso causaria oscilações entre os favoritos. O bom trabalho dos boxes também será extremamente importante. Tanto o Red Bull quanto o McLaren precisam aproveitar todas as chances de vitória e limitar os danos nos dias ruins. No final, o fato de 4 carros poderem lutar por vitórias é mais um motivo pelo qual 2024 se tornou um ano tão emocionante.